Boa tarde, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Estamos aqui em Puebla, México, e também uma saudação com muito carinho. Vamos dar uma saudação a nossos irmãos e todas as pessoas que nos assistem no vídeo no dia de hoje, que os amamos e os saudamos aqui com carinho de Puebla, México. Agradecemos ao Senhor que nos dá a oportunidade de estar aprendendo a cada dia mais. Podem se sentar. Nós estamos estudando o livro dos Salmos, mas hoje eu gostaria que saíssemos dos Salmos e talvez analisássemos um pouco o capítulo 11 de Romanos. Falemos do livro de Romanos, que é um livro muito profundo. É um livro escrito pelo apóstolo Paulo e enviava essa carta, enviava aos crentes que havia naquela época em Roma. E o apóstolo Paulo lhes envia esta carta aos romanos. É uma carta, é um tema muito profundo, muito difícil de compreender. Há muitas pessoas que leem e não entendem Romanos. É difícil. Há muitas congregações, denominações também, que leem Romanos e não conseguiram entender, porque é muito difícil. É esta revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Nós hoje vamos tratar de desglossar no capítulo 11 de Romanos, mas antes, eu gostaria de recordar a vocês, aos que leram a Bíblia, recordar-lhes que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. Não sei se vocês tenham assim isso como este conhecimento claro, que foi o povo escolhido por Deus, que Deus os escolheu para Ele. E Deus deixou de lado as demais nações. Havia muitas nações naquela época. Mas Deus escolheu os israelitas. E os israelitas eram 12 estados, 12 tribos, e passaram-se muitos anos. Foram governados por juízes, por reis, havia profetas. As outras nações nunca desfrutaram da presença de Deus, nunca desfrutaram dos profetas, nem desfrutaram de que Deus estivesse com eles próximo. Então, todas as nações, por isso, as nações vizinhas ao povo de Israel, vocês sabem quem eram eles? Eles eram o quê? Eram crentes em Deus? Não eram crentes. Eles eram o quê? Muito o quê? Criam em seus deuses. Havia muita mitologia, muita crença em seus deuses que cada nação tinha. Muitos agouros, muitos costumes. Hoje em dia, pois, também vemos isso em muitos lugares, porque isso se estendeu e se estende de geração em geração, todos estes costumes. E o povo de Israel, Deus o tinha como que separado para eles, tinha enviado profetas e Deus enviava mensagens para que o povo fosse santo, para que o povo fosse perfeito, para que vivessem uma vida agradável diante de Deus, para que honrassem a Deus, louvassem a Deus, mas o povo nunca o fez. O povo de Israel sempre esteve bem informado, isso porque naquela época não havia internet, contudo, eles sim estavam bem informados do que as outras nações, seus vizinhos, que eram o que faziam e o que deixavam de fazer. E os israelitas queriam imitá-los. E, portanto, assim foi que os israelitas foram atrás da idolatria, atrás de todos estes deuses e crenças das outras nações, porque lhes parecia algo bonito, algo melhor. E Deus também lhes enviou muitas provas, muitas dificuldades. Lhes enviou exércitos de outras nações para que combatessem contra eles e destruíssem muitos deles, a milhares, como para que eles reagissem, se arrependessem e seguissem o caminho de Deus. Mas nunca foi assim. Eles não se arrependeram. Eles continuavam na sua mesma má vida, desagradando a Deus.
é quando já Deus, através dos profetas, e temos os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, temos os profetas Eliseu, Elias, todos esses profetas, Deus os enviou para enviar uma mensagem ao povo e dizer-lhes que se eles não se arrependessem, que Deus iria destruí-los e acabá-los como povo de Deus, que iam ser destruídos também fisicamente e que morreriam milhares de pessoas, e que também Deus os descartaria de sua presença. Essas foram as mensagens. O povo de Israel nunca quis aceitar, nunca quis crer. Ao contrário, mataram os profetas que iam profetizar para eles. E assim aconteceu até que chegou o Senhor Jesus Cristo. Quando chega o Senhor Jesus Cristo, pois encontrou que Israel já estava submetido a um governo que chamavam o Império Romano. E que já os israelitas em Jerusalém já não eram este povo que Deus tinha chamado na época de Moisés, mas cada um fazia o que melhor lhes parecia. Havia algumas pessoas que esperavam em Deus e foram eles os que creram em Cristo, os que escutaram a mensagem do Senhor Jesus. E os apóstolos também, sendo judeus, sendo israelitas, creram no Senhor Jesus Cristo. E aí é como o Senhor Jesus começa a formar a sua igreja e ensinar a doutrina, e ensinar ao povo que eles tinham se esquecido das Escrituras, que tinham se esquecido da lei de Moisés, e que agora vinha o Senhor cumprir essa lei de Moisés para mudar muitas coisas e começar uma vida nova, a vida dos seres, uma vida nova, uma vida de salvação, uma vida de perdão dos pecados em Cristo Jesus ia fazer. E ele pregava e ensinava essas coisas. E o povo, nós quando lemos os evangelhos, vemos que o povo não quis crer. Ou não tanto o povo, mas os governantes, os principais do povo. Os sacerdotes não aceitaram a Cristo Jesus, o descartaram, o menosprezaram e o levaram à morte. Mas o Senhor Jesus, com seus discípulos e com algumas pessoas do povo que sim creram, começou e formou a sua igreja. E é assim como a história maravilhosa nos conta, que o dia que o Senhor Jesus subiu aos céus, havia como 500 pessoas que estavam olhando quando o Senhor subiu e se ocultou por uma nuvem. E o Senhor lhes disse que lhes enviaria o Espírito Santo para que seguisse com todos, com os que tinham ficado, e que dali em diante ia se formar a igreja do Senhor, ia mandar o Espírito Santo, o poder do alto. Assim temos nessa história maravilhosa, em Atos 2, que diz que era um dia de festa, uma festa dos judeus que se chamava Pentecostes. Nesse dia da festa, desceu o Espírito Santo. E havia como 120 pessoas reunidas no aposento, num lugar alto, na casa. E eles estavam orando ao Senhor, estavam louvando a Deus, esperando que Deus enviasse o poder. E veio o Espírito Santo e diz que a todos os tomou, e falavam línguas, e profetizavam, e faziam milagres, e que a terra tremeu, e que muitas pessoas escutaram, como esse estrondo da vinda do Espírito Santo. E é assim quando começa o apóstolo Pedro a pregar, a ensinar a mensagem do Evangelho de Cristo. Já não iam ensinar a lei de Moisés, porque já a lei de Moisés tinha sido derrogada, anulada na cruz do Calvário. Então, já começava, era essa nova etapa do Evangelho de Cristo, o que se chama este Novo Testamento, este testamento que é este pacto que o Senhor fez com o Senhor Jesus na cruz e iniciava. E é quando se dá início à igreja. Nós já lemos em Atos dos Apóstolos, que é muito importante que nós leiamos também. Atos dos Apóstolos está essa história maravilhosa da igreja primitiva, dos primeiros crentes, dos apóstolos, o trabalho que fizeram. Depois que o Senhor subiu aos céus e eles começam a evangelizar e a falar, e Deus começa a fazer milagres e sinais em todas as pessoas, em todos os povoados, em todas as cidades, em todos os lugares de Israel. E ainda saíram de Israel e foram a outras nações também, pregando o Evangelho, e Deus manifestando-se em grande maneira. Por isso é que os apóstolos começaram a escrever cartas,
porque este era um meio de comunicação. Escrever uma carta, enviar um mensageiro e levavam essa carta à igreja de tal povoado, à igreja de tal cidade. E nessas cartas ia a doutrina do que Deus lhes ensinava aos apóstolos. Eles escreviam e mandavam à igreja. E chegavam, e nós hoje a doutrina vemos através de um vídeo ou através da internet. Qualquer que tenha um computador e entra na internet e vê o estudo bíblico e aprende a doutrina. A Bíblia também agora já é através dessa tecnologia. Portanto, é fácil para nós hoje, mas naquela época os apóstolos escreviam e mandavam um mensageiro que demorava 2 ou 3 meses para chegar no lugar, para levar esta carta de doutrina. Era doutrina. E assim é como chegamos a Romanos. Então, em Roma, na cidade de Roma, estava já a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo estava vivendo em Jerusalém e não tinha tido a oportunidade de viajar a Roma. Ele desejava viajar a Roma, mas não podia. Então, ele envia uma carta aos romanos de uma doutrina profunda, explicando-lhes que levassem em consideração o que era a lei de Moisés e o que era o Evangelho de Cristo Jesus. Para que tinha servido a lei de Moisés e para o que servia o Evangelho de Cristo, o que era ou o que estavam seguindo eles agora e o que era o novo, a novidade que Deus tinha colocado para eles por meio de Jesus Cristo. E nesta carta aos romanos que ele envia, eu vou visitá-los algum dia, mas enquanto isso, analisem, estudem, creiam. E olhem, ver vocês o que farão, porque segundo Romanos, percebe-se que havia um grupo de judeus ou israelitas que tinham crido no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas estavam os incrédulos israelitas e os judeus que não criam. E obrigavam os judeus cristãos, os obrigavam a cumprir a lei de Moisés. E tudo isso, toda essa informação chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo, que não os deixavam em paz, que os estavam obrigando a se circuncidar, a guardar o sábado, a fazer as festas, a não comer certas comidas, certas bebidas. E o que eles faziam? Então, o apóstolo Paulo, em Romanos, lhes dá a explicação aos cristãos, aos judeus que tinham virado cristãos, e lhes dava a explicação também aos gentios que tinham se convertido ao Senhor, para que nenhum grupo, nenhum outro grupo fossem menosprezar ao outro, mas que não houvesse nenhuma discriminação entre eles, mas que se respeitassem. E respeitassem o Evangelho, e os que tinham se convertido ao Evangelho, e todos fossem mais unidos. E dessa forma, é como o apóstolo começa a dar as explicações de o que era e para que era a lei de Moisés, e o que era e para que era o Evangelho de Cristo Jesus. E ele fazia a diferenciação. Então, todo o livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala da lei de Moisés e do Evangelho de Cristo. E faz paralelos, faz um paralelo, onde diz, um fez isso e o outro está fazendo aquilo. Um não pode fazer aquilo e o outro, sim, está fazendo tal coisa. Fazia essas comparações para que todos entendessem. Mas o mais bonito é que nós hoje nos consideramos os gentios. Nós não somos israelitas, nós não somos judeus de sangue, nem israelitas de sangue, nem de crença. E somos os gentios. Mas o Evangelho do Senhor Jesus veio para judeus e gentios, ou para israelitas e gentios. E por isso o apóstolo diz, o que já se converta ao Evangelho de Cristo, esqueça-se da sua religião, esqueça-se da sua vida passada, das suas crenças e siga o Evangelho de Cristo. Assim diz o apóstolo Paulo aos judeus, aos israelitas, esqueçam-se da lei de Moisés e sigam o Evangelho de Cristo Jesus, que é para proveito. Isso é o que aqui, então, no capítulo 11, ele, entre outras coisas, começa a explicar-lhes aos romanos, explicar a eles, aos gentios,
aos israelitas que se tinham convertido ao Evangelho. E começa ele a dar explicação para que ninguém se menosprezasse. E estas explicações e essa doutrina nos serve hoje também, porque nos enche de riquezas espirituais e doutrinais. Então, por isso, o apóstolo Paulo, no 11 aqui diz, no versículo 21 do capítulo 10, no último verso do capítulo 10, diz, mas, a respeito de Israel, disse, a Escritura, a Bíblia, todo o dia estendi minhas mãos, isso estava dizendo o Senhor, todo o dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e contraditor. Isso disse através de Isaías o profeta. No capítulo 65 de Isaías, Deus disse, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contraditor. Deus estava se queixando dos israelitas de seu povo, que não tinham obedecido a Deus. Logo, já no 11:1 diz o apóstolo, digo, pois, diz Paulo, porventura rejeitou Deus seu povo? É uma pergunta. E ele diz, de modo algum. Deus não rejeitou seu povo de Israel. Isso estava dizendo para aquela época, faz mais de 2000 anos. Então diz, de modo algum, porque também eu sou israelita, dizia Paulo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E logo, diz o apóstolo no verso 2, Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Não o rejeitou. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Aqui o apóstolo Paulo está falando aos gentios que estavam aí em Roma, que se congregavam como igreja. E lhes estava falando claramente que eles não fossem menosprezar aos judeus, que se converteram ao Evangelho, que não os menosprezassem, porque aqui ele começa a dar uma explicação de quem foram os israelitas e de quem somos nós os gentis. Então diz, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como invoca a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares, só eu fiquei e procuram matar-me? Isso dizia o profeta Elias, mas o que diz a resposta divina? Então Deus deu uma resposta a Elias, dize, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, isso foi algo que aconteceu, que isso encontramos em Reis, na história de Elias, quando Elias se escondeu numa caverna, porque o buscavam para lhe tirar a vida. E disse o Senhor, tira-me a vida, porque me buscam para tirar a vida. E ninguém me escutou. E veja, tudo o que fizeram, destruíram, e mortes, e eu estou só. Então Deus lhe diz, não estás só. Há 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante dos deuses. E a eles eu os tenho reservados. Então Deus consolou a Elias. Então Paulo toma este exemplo para dar a ilustração. Aqui ao grupo da igreja de Roma e a nós também. Nos serve essa ilustração. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, assim como aconteceu naquela época com Elias, quer dizer no verso 5, assim pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então escutem bem isso. Estava o apóstolo dizendo que ainda que já estava o Evangelho de Jesus Cristo em funcionamento, em seu apogeu já, diz que Deus tinha reservado também um remanescente do povo de Israel, do povo judeu, para ser salvo. E este remanescente, pois, olharemos para ver quem são. Vejamos de quem se trata, diz no verso número 6. Mas que este remanescente escolhido foi pela graça do Evangelho, não pelas obras da lei de Moisés, porque de outra maneira a graça do Evangelho já não seria graça. E se este remanescente tivesse sido escolhido por obras da lei de Moisés, então já não teria lhe podido dizer que o remanescente foi escolhido pela graça do Evangelho, mas que seria pela obra da lei de Moisés.
Isso o explica, é muito redundante a forma como o apóstolo explica às pessoas para que eles possam entender. Diz que o remanescente que hoje temos dos judeus não é pela lei de Moisés, mas pela graça de Cristo Jesus, pelo Evangelho do Senhor. Então, no verso número 7, o apóstolo diz: o que diremos? O que Israel buscava não o alcançou, mas os escolhidos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Vejam o que diz aqui. Diz que o povo de Israel, em sua totalidade, eles não alcançaram por serem duros de coração, não alcançaram a bênção de Deus. Mas o remanescente, sim. O remanescente, sim, os escolhidos de Deus, sim, alcançaram esta bênção, esta salvação, e eles tinham entrado para participar do Evangelho de Cristo. Portanto, entre eles, entre os judeus ou entre os israelitas, temos, naquela época, o remanescente, que começou com quem? Com quem começou o remanescente, então? Este remanescente de Israel. Depois que Deus descartou esse povo, disse: não, formarei outro povo com Cristo. Mas então, quem eram os que estavam pregando o Evangelho? Quem deu início? Os israelitas, os judeus, chamados o quê? Apóstolos do Senhor Jesus. Porque os apóstolos de Cristo eram judeus, eram israelitas. As pessoas que creram eram israelitas. Os que estavam nos dias de Pentecostes, os 120 que estavam orando e que veio o Espírito Santo, eles eram o quê? Israelitas. Eram judeus. Então, aí começa o remanescente. Esse remanescente que Deus escolheu, os israelitas, para salvar, começa por aí. Porque o Senhor ia dar oportunidade aos gentios. E os gentios eram todas as nações do mundo que não fossem povo de Israel. Eram os gentios. Por isso nós nos consideramos como gentios. Então, quero que vocês não percam como a linha do ensinamento, que não se confundam, mas que fique claro que o Senhor disse que descartou o povo de Israel, o tirou como seu povo, mas Deus escolheu um remanescente, e este remanescente começou por quem? Pelos apóstolos do Senhor e os seguidores daquela época. Então, por isso o apóstolo Paulo diz que os escolhidos de Deus sim alcançaram estas bênçãos de Deus, ainda que o resto do povo foi endurecido. E no verso 8 diz, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. A quem? Aos israelitas, rebeldes, duros de coração, que não creram no Senhor, que o levaram à morte. Diz que lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E o rei Davi diz também, em um dos seus salmos, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Sejam escurecidos seus olhos para que não vejam, e se encurvem suas costas continuamente. Então Deus castigou este povo de Israel, com exceção do remanescente. Então, aqui no verso 11, diz o apóstolo Paulo, continua dando o ensinamento e diz, digo, pois, porventura os de Israel tropeçaram para ficar caídos? De modo algum. Mas por sua queda, ou pelo seu pecado, veio a salvação aos gentios. Se não fosse que o povo de Israel tivesse pecado diante de Deus, os gentios, nós, hoje, não estaríamos desfrutando da presença de nosso Deus, da presença do Espírito Santo. Não estaríamos desfrutando, porque então o povo de Israel teria continuado como seu povo escolhido para Deus. E nós, todos à parte por aí, descartados, vivendo da idolatria, vivendo dos desejos de ser israelitas ou de ser filhos de Deus. Então diz que por causa do pecado do povo de Israel, os gentios entraram para desfrutar. Agradecemos ao Senhor por isso. E os gentios, lembrem que são pessoas de qual nação? De todo o globo terrestre. De todo o globo terrestre. Os 5 continentes, todos.
aqueles que creem no Senhor Jesus, no Evangelho. Eles serão os filhos de Deus, os que se salvarão, os que vão desfrutar do poder de Deus. Mas também Deus disse que, como tinha deixado um remanescente dos israelitas, começou com os apóstolos, e até o dia em que o Senhor venha na nuvem por sua igreja, eu penso que ainda estará recolhendo seu remanescente. Bem, somente que há uma diferença. Já não é este Israel físico que nós hoje sabemos que existe, ou os que viajaram para lá conhecem, já não é este Israel físico, ao qual Deus irá lá estar com eles aí. Já este Israel físico ficou na história. Este remanescente de judeus ou de israelitas que Deus teve escolhido desde o princípio e seguirá escolhendo até que o Senhor venha, serão os judeus ou israelitas que com certeza estarão espalhados pelo mundo. Com certeza já não viverão em Israel ou não habitam em Israel físico, mas já habitam em outros lugares do mundo e vão conhecer o Evangelho de Cristo. Então, ao conhecer o Evangelho, falando do remanescente, pois vão crer e vão se congregar conosco. Então, aí se cumpre o que Deus sim deixou um remanescente, e este remanescente de Israel será salvo. Isso é para que não nos confundamos, porque as pessoas hoje em dia creem que ainda lá em Israel é a Terra Santa, o povo santo, e isso é mentira. O que Deus reunirá todos os judeus e os levará para viver lá, isso é mentira, isso nunca acontecerá. Deus, em contrapartida, sim escolherá, porque com certeza haverá muitos judeus ou israelitas que viverão em muitas nações e aí terão a oportunidade de conhecer o Evangelho. Já em nossas congregações, chegaram judeus e homens e mulheres que se converteram já. Então eu digo, com certeza são do remanescente, com certeza são do remanescente. Então aqui diz, então diz o verso 13, no verso 12 diz que a queda dos israelitas daquela época é a riqueza do mundo. E o seu fracasso, digamos que eles não foram capazes de ser perfeitos diante de Deus, por isso diz, o seu fracasso, a riqueza dos gentios, sim, porque pela debilidade e defeito e o pecado deles é que nós, os gentios, chegamos a conhecer a Deus. Diz, quanto mais sua plena restauração, sim, Deus restaurará os israelitas e os judeus, mas eles têm que se converter ao Evangelho puro de Cristo Jesus e viver as experiências que nós estamos vivendo e que estamos esperando viver mais experiências da parte do Senhor. Bem, então aqui o verso 13, vocês podem me ajudar a ler. Então Paulo está falando aos gentios. Eu lhes estou falando aos gentios para que vocês não humilhem aos israelitas ou aos judeus, porque nós somos o que somos, mas porque viemos dessa promessa dos judeus e dos israelitas. Portanto, a eles devemos o que somos. Isso era o que o apóstolo queria dizer, e aqui mais adiante lhes diz, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme nos de meu sangue e salvar alguns deles. Porque se sua exclusão, a exclusão dos israelitas, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Está dizendo o apóstolo que se eles foram excluídos e por causa de que Deus os descartou, Deus nos reconciliou com Ele, porque diz que reconciliou ao mundo, quer dizer, deu uma oportunidade a todos os gentios, a todas as nações, busquem a Deus, convertam-se, que Deus abençoará vocês também. Esta é a reconciliação que nós, os gentios, tivemos com Deus. Então diz, é a reconciliação do mundo? Diz, qual será a admissão que Deus dará aos israelitas? O que será, senão vida entre os mortos? Então diz, e se as primícias são santas, as primícias, estava se referindo aos israelitas, aos judeus. Se as primícias são santas, também o é toda a massa restante. Se a raiz é santa, também os ramos o são.
Então, se a raiz da árvore é santa, pois os ramos também são santos. E aqui estava se referindo que a raiz era o povo de Israel. Os judeus, eles foram a raiz, porque a eles foi aos primeiros a quem Deus chamou e lhes ensinou seus mandamentos e sua doutrina. E como eles não obedeceram, então Deus nos chama, os gentios, e nos dá a sua doutrina, mas nós já somos os ramos. E a raiz foi o povo de Israel. Bem, então diz, leiam outra vez o 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Então Deus vai aperfeiçoar e aperfeiçoa as suas raízes ao seu remanescente escolhido, os judeus ou israelitas. E os ramos, os gentios, nós, Deus nos aperfeiçoará. O 17 diz, e se alguns dos ramos, quer dizer os gentios, foram cortados, e tu, aqui está falando que nesta árvore, nesta raiz, alguns ramos foram cortados. Quer dizer, Deus descartou os israelitas que não creram em Cristo Jesus. E diz o apóstolo Paulo, se algum dos ramos foram cortados desta árvore, e tu, gentio, aos gentios, e tu, como gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar daqueles ramos, tu foste enxertado, quer dizer, nós os gentios fomos enxertados a esta árvore que tinha uma raiz muito profunda, e que éramos os ramos. Então, Deus nos enxertou nessa árvore. Esta árvore é nosso Deus. Esta árvore é a palavra de Deus de dizer, formarei um povo que me honre. Esta árvore. Então, a raiz e esse tronco era o povo de Israel. Mas, logo como tem ramos, e como o povo de Israel é descartado, então o Senhor diz que tira esses ramos. Os tira e enxerta outros ramos que são os gentios, somos nós, e os enxerta. Então a árvore ficou com estes enxertos dos gentios. Isso é o que diz aqui. Então, como veem vocês, a profundidade do apóstolo Paulo para ensinar. Esperemos que as pessoas daquela época tenham entendido. Esperamos, porque a nós nos custa entender hoje. Então, no verso 17, e se algum dos ramos, pois os israelitas foram cortados, e nós, os gentios, sendo oliveira brava, fomos enxertados nesta árvore, diz, e feito participante com elas da raiz e da rica seiva da oliveira. Qual será a rica seiva da oliveira? A bênção de Deus, a presença de Deus, as bênçãos, suas promessas, sua manifestação, sua glória, porque é Deus, esta árvore é Deus. Então diz que o Senhor cortou os ramos, os incrédulos, os israelitas incrédulos, e adicionou os gentios. Dentre estes estamos nós, desfrutando da rica seiva, desta árvore, das bênçãos de Deus, das bênçãos e da manifestação e presença do Espírito de Deus em nós. Então, que formoso é! E diz aqui, o 18, leiam o 18, o que o apóstolo está dizendo aos gentios. Então, diz o apóstolo Paulo aos gentios, não te glories contra os ramos, que são os judeus, os israelitas, e diz, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas. Diz, tu não estás sustentando a raiz. É a raiz que sustenta toda a árvore e os ramos. Então é Deus. Então diz Paulo aos gentios, se vocês se fazem aí como orgulhosos, rebeldes e humilhadores com os judeus, os israelitas, então Deus se enriquecerá com vocês, e assim como os enxertou, pois Ele vem e os tira. Então Paulo, que estava ensinando, era que devia-se ter amor, sinceridade, carinho e unidade. Unidade entre gentios e judeus, que se tinham convertido ao Evangelho de Cristo Jesus.
e que entre eles não houvesse discrepâncias nem humilhações. Dizerá que eu sim sou judeu legítimo e você não é nada. E outro dizerá, não, Deus descartou por ser incrédulo e nós somos agora os principais, os gentios. Que não houvesse essa discrepância, essas incompreensões, mas que houvesse um só amor a Deus, um desejo de louvar e glorificar a Deus como um só homem. Então, por isso, diz que não te glories contra os ramos. E se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram cortados, quer dizer, os que foram tirados, foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, os judeus foram cortados, porém tu, gentio, pela fé em Cristo Jesus, no Evangelho, estás de pé. Não te ensoberbeças, quer dizer, não seja orgulhoso, soberbo, presunçoso, que assume que sou filho de Deus e vocês não são nada, não são ninguém. Ele diz, não te ensoberbeças, porque se Deus não perdoou os ramos, quer dizer, os judeus incrédulos, não perdoou os ramos naturais, a ti também não te perdoará. Porque se tu não te comportas bem, não te comportas sabiamente, humildemente, se tu não és um homem ou uma mulher de Deus, entregado a Deus, vivendo santamente, retamente, sem humilhar, sem gloriar-se, se tu não te comportas dessa forma, pois Deus vem e te tira. E Deus é poderoso para converter aos judeus e aos israelitas, a convertê-los a seu evangelho. Deus terá poder para isso. Portanto, não te sintas mais que os demais. Estava falando aqui o apóstolo. Leiam o verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Portanto, considera a bondade e a severidade de Deus, a severidade certamente para com os que caíram, mas a benignidade para contigo, se permaneceres nessa benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. E também eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para torná-los a enxertar. Porque, diz aos gentios, se tu foste cortado por natureza de uma oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados em sua própria oliveira. Volta e repete o apóstolo Paulo. Volta e repete e diz, se Deus é poderoso, se vocês não se comportam bem à altura em santidade, merecendo que Deus está dando a bênção aos gentios, e vocês não se unem e não são misericordiosos e não amam realmente aos judeus que se converteram, então Deus, pois, lhes tirará as bênçãos de vocês e a eles colocará em primeiro lugar. Mas isso não será assim. Deus colocará em primeiro lugar a qualquer judeu, gentio ou israelita que faça a vontade de Deus, que seja humilde e simples e louve a Deus e glorifique a Deus. Mas então o apóstolo está falando que assim, como na antiguidade houve um remanescente, diz que no Evangelho de Cristo também está esse remanescente. E muitas pessoas perguntam, e muitas pessoas me perguntam, qual é este remanescente? Onde está? Então o remanescente iniciou com os apóstolos, iniciou com aquelas pessoas que creram no Evangelho. E logo já o apóstolo Paulo começa a pregar aos gentios, então já se forma a igreja do Senhor, com gentios e com judeus, com israelitas. E hoje em dia, pois pode-se dizer que a igreja também se conformará com pessoas de todas as nações, da China, do Japão, da África, da Europa, de todos os lugares onde as pessoas se convertam a Deus, pois a igreja do Senhor estará aí, porque a igreja do Senhor é espiritual praticamente. Então a carne e o físico já não contam. Então há pessoas que me perguntam e me dizem, mas é que em Romanos está falando de que Deus vai salvar os israelitas, que Deus salvará os judeus. Mas não pararam para pensar que os apóstolos eram judeus, eram israelitas. E que já com eles foi que começou a igreja do Senhor.
e que já Deus disse que não era somente o povo de Israel que seria salvo, mas que as pessoas de todas as nações lhes deu oportunidade para que, ao que cresce no Senhor, seria salvo. O que cresce e fizesse a vontade do Senhor. Então, aqui, por isso, no verso 25, já o apóstolo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Diz que é um mistério. Realmente é um mistério o que Deus fez com o povo de Israel. Depois de ser seu povo amado, o descartou e mudou pelos gentios. Mas também guardou um grupo, um remanescente, que se salvará porque crerá em Cristo Jesus e se formará a igreja. E será um só povo, uma igreja, dirigida pelo Espírito Santo. Não serão dois povos, e não é que as pessoas irão viver lá em Israel físico que conhecemos hoje, mas em qualquer lugar do mundo, onde esteja uma alma, um homem, uma mulher, seja gentio, seja judeu e que busca a Deus, e que Deus o congrega no lugar para que ele se manifeste, pois aí está a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor vai no coração do homem e da mulher que se converteram a Deus. Onde quer que vá este homem ou esta mulher, viajando pelo mundo, aí vai a igreja do Senhor. E aqui o apóstolo então diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos tenhais por sensatos em vossa própria opinião, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Sim, entrou a plenitude dos gentios, diz, e logo todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, que apartará de Jacó a impiedade, e essa será minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Então diz que Deus também estava falando que ia perdoar os pecados dos israelitas que se convertessem a Deus, e lhes perdoaria os pecados. No 28, logo, quanto ao Evangelho, os judeus são inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição ou o chamado que Deus fez desde o princípio, os judeus são pessoas amadas por causa dos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus lhes deu a promessa e lhes disse a Abraão que seria pai de muitas nações. E Abraão não entendeu, e pai de muitas nações, pois era pai dos israelitas e também dos gentios e de todas as nações que se converteriam a Cristo Jesus. E como Deus lhes fez essa promessa a Abraão, e logo a Isaque e Jacó, então diz que por isso o povo de Israel, de certa forma, são amados. Deus os tem em boa estima. Talvez não X pessoa que não fez a vontade de Deus, mas em si a este povo que Ele chamou, buscou e elegeu para escolhê-lo, e por meio deste povo o Senhor hoje em dia forma a sua igreja. Já leva a igreja do Senhor 2000 anos, que o Senhor veio pregar, faz mais de 2000 anos. E desde aí está a igreja do Senhor, onde não sabemos, na ideia de Deus, lá na mente do Senhor, mas nós estamos aqui reunidos, congregando-nos, amando a Deus e desejando e crendo e esperando que nós estamos pertencendo a este povo novo do Senhor, a esta igreja do Senhor. E dizemos, e faz mais de 2000 anos, então onde estava a igreja? Não sabemos onde estava a igreja, no coração de Deus, na mente dele, na ideia dele, no coração de algum grupo, no coração de algum homem ou uma mulher que viveu de geração em geração e que a palavra de Deus esteve aí, até que já Deus quis se manifestar com seu Espírito Santo, para ele começar a governar e a formar o seu povo escolhido. Então, este é o mistério de Deus, o mistério que o apóstolo diz e fala, e que nós hoje estamos aqui desfrutando deste mistério do Senhor e estas bênçãos, dessas promessas de Deus. Então, por isso, no verso 29, que muitos me perguntam também o que significa, diz, porque os dons
e os chamados de Deus são irrevogáveis. Mas o que se refere? Estava referindo-se ao verso 28, que diz: logo, quanto ao Evangelho, os judeus incrédulos são inimigos por causa de vós, os gentios. Mas, quanto à eleição que Deus fez ao seu povo, os judeus ou os israelitas são amados diante dos olhos de Deus por causa dos pais que foram Abraão, a quem Deus fez essa promessa, e a Isaac e Jacó. E por isso diz, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus fez um chamado a Abraão, logo fez a Isaac e Jacó. E Deus nunca mudará, porque Ele jurou por si mesmo que o que Ele estava dizendo a Abraão se cumpriria. E diz a Abraão: te farei pai de muitas nações. Não lhe disse: te farei pai de uma nação chamada povo de Israel, mas te farei pai de muitas nações. E lhe disse: conte as estrelas, conte a areia do mar, assim será a tua descendência. Então, diz que este foi um chamado que Deus fez a Abraão, e a isto se chama dons, que Deus deu a ele, este dom, esta graça, este chamado de ser pai de muitas nações. E por isso o verso 29 diz, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Isso é o que Deus fez com Abraão. Não mudará. Nunca Deus se arrependeria. Ao contrário, mas está de pé até o dia de hoje. Está de pé e firme este chamado e este dom que Deus deu a Abraão. Por isso nós hoje, orgulhosamente, podemos dizer que somos filhos de Abraão. Que somos filhos de Abraão, porque Deus fez essa promessa a Abraão e Deus jurou por si mesmo. E isso é o que nunca terminará. E por isso um dia, também quando Deus, o Senhor, venha nas nuvens por sua igreja, subirão pessoas de muitas nações, estejam onde estejam, e dentre estes subirá o remanescente também, o remanescente de Israel, aqueles judeus a quem Deus escolheu e continuará escolhendo. Então, isso é o que fala aqui em Romanos. Isso é o difícil de Romanos, a doutrina um pouco complicada, mas que quando nós nos concentramos para estudar bem, vamos entender, vamos compreender. E isto é um livro muito rico, muito enriquecedor. Portanto, os convido a que leiam Romanos. Bem, então até aqui deixaremos a leitura disso de Romanos. E agora sim, vamos continuar com as perguntas que vocês têm hoje, porque eu sei que vocês leram a Bíblia. E então, suas perguntas. Irmã, boa noite, que o Senhor a abençoe. Tenho 3 perguntas em 2 versos da Bíblia. As primeiras 2 perguntas são de Apocalipse 20:12. E diz, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. No estudo bíblico que vimos ontem na igreja de Cholula, uma irmã perguntou sobre os vivos. Minha pergunta é sobre os mortos. Sabemos que o Senhor veio nas nuvens levar sua igreja e depois julgará vivos e mortos. Alguns irmãos da igreja já faleceram e alguns estão na presença do Senhor. Então, minha pergunta é, quem são os mortos a quem Deus julgará? E onde estavam os espíritos dessas pessoas que serão julgadas? Bom, quando você leu 20:12, não? E vi os mortos grandes e pequenos de pé diante de Deus. Sim, bem que os viu de pé, então não estavam mortos. Diz que nós morremos e que as pessoas morrem, mas morre a carne. Isso é o que morre a carne. O espírito continua vivendo. A personalidade, a pessoa, essa personalidade continua vivendo. Não morre, morre a parte física. Por isso, pois quando ele diz que viu todos os mortos que estavam de pé diante de Deus,
pois voltaram a retomar seu corpo, já se apresentaram diante de Deus e Deus começa a julgar. Este é outro mistério que diz Deus, que as pessoas hoje em dia as cremam, a maioria as cremam para fazer mais simples os funerais. Mais simples, pois mais fácil, mais econômico, não sei. E, no entanto, no dia em que todos tenhamos que nos apresentar diante da presença de Deus, essas cinzas dessa pessoa que cremaram e que com certeza lançaram no rio ou no mar, este Espírito vem e recolhe este corpo. Como será o poder de Deus de tão grande? Que outra vez recolhe já o que aparentemente não existe. Mas o recolhe, então outra vez vai com seu corpo e se apresenta diante de Deus. Isso é o que a Bíblia menciona. Que ainda que vire pó, ainda que não fique nada que se queime ou que seja, mas que já nesse dia, ao se apresentar diante de Deus, retorna novamente ao seu corpo, outra vez se apresenta. Isso é o que diz aqui. Diz que ele viu mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos, porque a vida de cada homem, de cada mulher está escrita. Deus escreve toda a nossa vida, todos os nossos atos, bons e maus. Os escreve o Senhor. E neste dia do juízo, pois começa Deus a julgar aqui, como fazem os juízes, começam a julgar a pessoa. O que fizeste, o que não fizeste, não obedeceste, não fizeste o bem. Então, de acordo a isso, Deus começa a julgar, a condenar. E diz que alguns na vida eterna e outros vão na condenação. Bem. Obrigada, irmã. Minha terceira pergunta está em Salmos 15, verso 4. Sim, irmã, diz, fala de quem morará no Monte Santo, e no verso 4 diz, aquele a cujos olhos o vil é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O que eu entendo é que nós podemos nos limitar a nos relacionar com algumas pessoas que, pois, dão bom testemunho, mas uma vida que nós não queremos levar. Mas me fica a dúvida, aonde diz, mas honra os que temem ao Senhor. Me corrige, por favor, se eu estou correta. Não, diz que uma pessoa que está fazendo o correto, diz que essa pessoa está honrando aos homens e mulheres que amam a Deus, que buscam a Deus. Então, ele os honra, os respeita, os valoriza. É isso? Então, diz que uma pessoa que comete atos bons, então devemos respeitar nossos irmãos na igreja. Porque eu entendi assim. Sim, claro, respeitar, valorizar e aos nossos superiores, as pessoas que nos ensinam as coisas de Deus. Se a nós no mundo nos ensinam a valorizar e gostar dos nossos professores, não? Quando estamos estudando lá, aprendendo a ler e escrever, então nos ensinam que devemos honrar, valorizar, respeitar, obedecer aos nossos professores que nos ensinam. Então, com mais razão também, na parte espiritual, seus pastores e aquelas pessoas que guiam e que pastoreiam e que velam pelas pessoas, aconselham, orientam, oram e se preocupam pelas pessoas. O mesmo, honrar e respeitar e valorizar estas pessoas. Sim. Muito obrigada, irmã. Sim, seguimos. Sim, irmã. Boa tarde. Irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa. São muitas as minhas perguntas, mas como não temos tanto tempo, irmã, eu sei que muitos irmãos gostariam de fazer perguntas. Primeiramente, irmã, como eu estive em muitos lugares e nesses lugares se dá a profecia, irmã. E dizem que é profecia. Eu gostaria de saber se essa profecia vem em verdade do Senhor, vem em verdade de Deus. Essa é uma das minhas perguntas. Outra, irmã, é de que nós somos idólatras e cremos em tudo que nos dizem ou lemos. Irmã, minha família começou a ir a lugares do espiritismo. Eu acho que Deus teve piedade de mim porque eu vi muitas coisas, tantas coisas nestes lugares do espiritismo. Dizem que Deus fala neste lugar.
Agora que eu li, aprendo, me horrorizo, irmã. Me horrorizo de ver o ensinamento de Deus, que é o que Deus quer de nós. E eu gostaria que nos explicasse sobre isso, para a edificação de todos, para a minha edificação principalmente, irmã, porque minha família ainda não crê, irmã, e está custando um pouco, irmã. O Senhor me disse que todo é o tempo dele. Tu, com teu testemunho, vejo o que eu fiz contigo, te transformei pouco a pouco. Irmã, essas são as minhas perguntas. Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que segue em Lamentações, na qual fala o Senhor sobre o que fez com seu povo de Israel. É Lamentações, capítulo 2, versículo 20. Do 20 ao 23. Do 20 ao 21, 22. Sim, posso ler, irmã? Sim, Lamentações 2. Verso 20, 21 e 22. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. As mulheres comerão o fruto de suas entranhas? Os pequeninos postos em seu terro, cuidado? Aonde ser mortos no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta? As crianças e os anciãos jazem por terra nas ruas. Minhas virgens e meus jovens caíram à espada. Tu os mataste nos dias de teu furor, degolaste sem piedade. Irmã, quando eu cheguei à igreja, quando eu li esta passagem pela primeira vez na Bíblia, eu sofri, irmã, por aquele povo de Israel, porque eu tinha chegado com essa crença de que o povo de Israel era o povo preferido de Deus e que nós não fazíamos parte. Com o tempo comecei a ler, mas eu senti muita pena deste povo, que foram os privilegiados de Deus e que perderam todas as bênçãos. E finalmente, irmã, nós, que somos os gentios, passamos a formar parte de seu povo escolhido, irmã. Irmã, eu gostaria que nos falasse sobre estes versículos, irmã, para a edificação minha e da igreja. Bem, estes versos de Lamentações, os escreveu, ou são as lamentações do profeta Jeremias. O profeta Jeremias está aqui depois de Lamentações. O profeta Jeremias, Deus o enviou a Israel para profetizar que Israel seria destruído, Jerusalém seria destruída. E o povo não quis se arrepender. Portanto, foi quando Deus enviou ao rei Nabucodonosor da Babilônia com seu exército e sitiaram a Jerusalém, e houve guerra contra Israel. E destruíram, e houve muita mortandade. Morreram milhares e milhares. A cidade de Jerusalém foi sitiada. E houve muita fome. Então muitas pessoas morreram de fome, outros morreram com a espada dos exércitos da Babilônia, e outros morreram da doença, da peste, dos próprios corpos que morreram, como ninguém nos podia enterrar, então houve pestes. E as pessoas morriam de pestes, de fome, morriam pela espada. Dentro da cidade sitiada, morreram de fome. E por isso é que dizem que as mulheres comiam os seus filhos. Pela fome, comeram seus filhos. E o profeta Jeremias, quando ele profetizou e quando não creram nele e não obedeceram, ele chorou e lamentou o que tinha acontecido aos israelitas, e em especial aos habitantes de Jerusalém. Por isso, ele em suas lamentações está dizendo que diz que aonde comer as mulheres o fruto de suas entranhas, os pequenininhos postos em seu terro, cuidado, aonde ser mortos no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta, porque diz que chegaram e incendiaram a cidade, arrasaram. O templo que Salomão tinha construído foi incendiado, destruído. Levaram todo o ouro, todos os metais de valor, tudo que era precioso levaram.
e todo o resto se queimou. A casa, o palácio do rei Davi foi tudo destruído, a casa do Senhor foi queimada. Aí se queimou a arca do pacto também. Então, por isso essa lamentação aqui, no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta, está falando e diz que as crianças e os anciãos jazem por terra nas ruas, minhas virgens e meus jovens caíram à espada, e todos foram degolados e mortos neste dia, e que Deus não perdoou. Está lamentando-se, dizendo, não perdoaste, porque o povo foi rebelde, porque o povo foi duro, porque o povo foi insensato, e mataram os profetas antes, quando lhes falavam que se arrependessem. Tudo isso foi o que aconteceu. Também a irmã, quando lê e diz que isso lhe dá tristeza por tudo que aconteceu a este povo de Israel na antiguidade, a esta Jerusalém. A esta Jerusalém o que lhes aconteceu. Bem, quanto ao que a irmã fala do espiritismo, das crenças das pessoas, o diabo, para enganar, é verdade que as pessoas vão aí nos lugares de espiritismo dos bruxos, e alguns dizem que tem Bíblia, e contam que alguns têm Bíblia e dizem que em nome de Deus fazem todas as coisas, pois a Deus qualquer um pode nomear, qualquer um pode mencionar. O apóstolo Tiago aqui diz que os demônios também creem em Deus e tremem. Isso diz. Portanto, não se nos faça estranho que ir a estes lugares do espiritismo, aí as pessoas digam, não, é que eu faço tudo aqui em nome de Deus. E todos podem dizer o nome de Deus. Em todas as religiões dizem que eu amo a Deus, eu busco a Deus, eu sigo a Deus. Todas as religiões dizem isso. Mas uma coisa é dizer e crer, como dizia Tiago. Os demônios também creem e tremem, e creem em Deus. Não é que o assunto não é dizer eu creio, mas fazer a vontade de Deus. Crer em Deus é fazer a vontade dele. Crer em Deus é aceitar o que Deus me ordena, seus mandamentos. Não peques, não faças isso ou aquilo. Fornicações, adultério, roubos, furtos, sequestros, homicídio, etc. Tudo isso. Deus me diz, não o faças. E se eu não faço isso, eu digo que amo a Deus e que creio em Deus. E o que crê em Deus tem que fazer obras boas, atos e ações bons. Mas se uma pessoa diz, eu creio em Deus, e é uma pessoa que está roubando, matando outras pessoas, fazendo-lhes males, roubando, assaltando, e diz que crê em Deus, podemos crer que uma pessoa que é filho de Deus diz que crê em Deus, mas veja todo o mal que está fazendo mal ao próximo. Destruindo, roubando, matando, assassinando, sequestrando. E diz que crê em Deus? Então, uma coisa é dizer, creio em Deus, e a outra é dizer, me afastei de todos os pecados. Estou fazendo a vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos, cumprindo seus estatutos, seus regulamentos. Estou fazendo tudo ao pé da letra, porque creio e amo a Deus. Nisso é que nos distinguimos uma coisa da outra. Então a irmã diz, a minha família vai no Espiritismo. E lá no Espiritismo diz, eu creio em Deus e faço tudo em nome de Deus. E por acaso estará ele fazendo boas ações? Depois de que essa pessoa se presta para fazer malefícios e fazer dano a outras pessoas, será que sim, está Deus contente, ainda que ele diz que crê em Deus, ainda que diga que em nome de Deus faz tudo, será que Deus estará respaldando? Isso é mentira. Ele faz para enganar as pessoas, porque o diabo gosta de enganar as pessoas, fazendo-lhes crer, sim, é que cremos em Deus, mas é para enganar. Então, as obras e as ações de uma pessoa, de um homem e uma mulher, é o que dá referência, se é de Deus ou se não é de Deus. Um homem ou uma mulher que se diga ser filho de Deus é porque tem boas obras, faz o bem, o justo, o reto.
é misericordioso, é bondoso, e isso em qualquer lugar do mundo, onde quer que vá, lhe dirão: você é uma pessoa muito especial, você como filho de Deus, você é muito temeroso de Deus, porque você é uma excelente pessoa, respeitosa, educada, maravilhosa, que faz o bem, que tem misericórdia, que é generosa, você tem a Deus. Isso é o que alguém dirá. Essa é a diferença. A diferença não é crer em Deus, porque todos creem em Deus. O diabo crê em Deus. E o diabo tem que respeitar a Deus e obedecê-lo também. Então, qual é o Filho de Deus? Como o distinguimos? Com nossos frutos. Ou atos ou ações com frutos. Com nossas obras. Aí uma árvore boa dá bons frutos. A árvore boa dá bons frutos. E aí é como distinguimos quem sim são e quem não são. O Senhor Jesus disse que uma árvore não pode dar bons e maus frutos, mas que dá todos bons ou todos maus. Diz, pelos frutos se conhece a árvore. Se há bons frutos é porque há boa árvore. Isso nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos ensinou para que distinguíssemos também as pessoas, as crenças, as religiões, as denominações. E não nos deixemos enganar. Temos que dar bons frutos e mostrar que verdadeiramente somos filhos de Deus. Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Puebla. É uma alegria para nós recebê-la. Irmã Maria Luísa, é um privilégio para mim poder estar diante do seu formoso e belo ser. Muito obrigado por existir, irmã. Quero fazer uma pergunta com base à semelhança que eu encontrei em dois personagens, em Abraão e Isaac. Ambos saíram de suas terras. Abraão chega ao Egito e Isaac a Gerar. Ambos, sua esposa Sarai antes e sua esposa de Isaac, Raquel, são estéreis. E também, em alguma passagem da Bíblia, aqui as mencionarei, chegam e eles, por medo, por temor, fazem passar a sua esposa como sua irmã. Porque ambos personagens encontram provas ou dificuldades, se há ataduras ou cadeias nestes personagens. E se podemos viver hoje em dia, não com nossos familiares, pais, não sei. Se a senhora nos poderia aprofundar, eu agradeço. Bem, Deus permitiu que essas mulheres fossem estéreis porque foi um plano que Ele fez. Porque Deus queria se glorificar, fazendo milagres. Então, por isso Deus permitiu que fossem estéreis, para que depois, quando elas orassem e pedissem a Deus, então Deus fazia um milagre e lhes deu filhos. Então, foi um plano ideado pelo Senhor. Hoje em dia, na igreja também, Deus, de repente, pode ter um plano com alguém, com algum crente, para exemplo, para experiência. Para dar uma lição, para dar um ensinamento, Deus pode permitir essas coisas. Por isso, nós também não podemos falar rapidamente sem pensar e dizer, não, é que são ataduras, são cadeias, é que um castigo, que isso, que aquilo. Não. Respeitar a vontade de Deus e aceitar nossas condições como estejam, como chegam, como sejam, e tudo que nos incomode, tudo que vejamos mal, que eu não gosto, então oramos ao Senhor e dizemos, muda-me, tira-me isso, dá-me aquilo, e que as coisas sejam desta forma, mas não questionar, nem imaginar, nem pensar em nada. Senão tudo, Deus o faz com um plano para algo, para um ensinamento, o faz o Senhor. Então, assim com essas mulheres, o fez para fazer milagres, para manifestar-se, para glorificar-se o Senhor, por isso Ele permitiu que essas coisas fossem dessa forma. Bem, irmã, já por último, muito obrigada pela sua resposta. Quero ler algo que me agradou e espero que a senhora também lhe agrade.
Diz: obrigado, mestra, se amas o teu trabalho, mas à medida que passa o tempo, se as tuas provas são frutos de amor e não de vingança, se em cada ala tua tratas de renovar-te, se sabes seguir um método com amor, se também, em lugar de ensinar, sabes também aprender, se sabes estudar novamente o que achavas saber, se sabes instruir, e melhor ainda educar, se teus alunos desejam parecer-se contigo, então és mestra. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Que palavras tão bonitas, tão poéticas. Seja a senhora bem-vinda e muito obrigada, irmã, por tudo, por todo o seu esforço e sua dedicação. Bem, obrigada, obrigada. Eu fiquei pensando nas palavras. Que bonito. Se sabes aprender, não? Porque deve-se aprender. Se sabes ensinar, mas deve-se também saber aprender para ensinar. Bem, bonito, aprendemos de Deus. Sempre aprendemos de Deus e aprendemos também da escola da vida, porque nós aprendemos uns dos outros. Aprendemos das virtudes de alguém, aprendemos dos defeitos de alguém, do bonito, do bom, da educação, da má educação, aprendemos. Então, escolhemos o melhor e dizemos, isto sim, isto não. O que nos serve se descarta, mas aprendemos. A escola da vida é muito importante também. Sim, irmã, seguimos. Irmã, boa noite, bem-vinda a Puebla. Tem uma pergunta em Romanos 3, versículo do 1 ao 5. Posso ler? Sim, irmã. Romanos, capítulo 3, do 1 ao 5. Que vantagem tem, pois, o judeu hoje que se aproveita a circuncisão? Muita, de todas as maneiras. Certamente, primeiro foi-lhes confiada a palavra de Deus. E daí, se alguns deles foram incrédulos, acaso sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira alguma, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se nossa injustiça faz ressaltar a justiça de Deus, que diremos? Acaso é Deus injusto quando aplica sua ira? Falo como homem. Irmã, se me pode explicar estes versos. Bem, isso foi o que vimos já em Romanos 11. Mas está aqui em outras palavras, diz o apóstolo Paulo, diz aos romanos, que vantagem tem, pois, o judeu? Ou de que se aproveita a circuncisão? Recordemos que a circuncisão no povo de Israel era uma pequena cirurgia no membro do varão. Aos 8 dias de nascido o menino, tinham que circuncidá-lo. Deus tinha dito que havia que circuncidá-lo porque era como um selo, a cidadania que adquiria essa pessoa para ser israelita. Para ser israelita, tinha que se circuncidar aos 8 dias de nascidos. Essa era a circuncisão. Mas, já quando veio o Senhor Jesus Cristo com o seu evangelho, isso já ficou anulado. Já não deviam fazê-lo. Então, já os meninos que nascessem dali em diante não tinham que ser circuncidados, fazer-se essa parte física, essa cirurgia, porque já era somente com crer no Evangelho, aceitar ao Senhor e começar a fazer obras boas, a dar frutos, isso era suficiente. Então já não tinha que fazer nem a circuncisão, nem tampouco guardar o dia sábado, nem abster-se de carnes ou de comidas. Por isso o apóstolo disse, e qual é a vantagem do judeu? Em que se aproveita a circuncisão? Então diz o apóstolo, bem, sim, certamente se aproveita de muitas formas, diz que muitas maneiras. Certamente, primeiro, é proveitoso porque, primeiramente, aos judeus lhes foi confiada a palavra de Deus. Sim, iniciou com Moisés. Deus chamou a Moisés e deu sua palavra a Moisés, os mandamentos, e Deus confiou a Moisés tudo, os regulamentos e as leis que hoje envia a nós, temos que cumprir diante do Senhor. Os mandamentos do nosso Deus. Essa é a palavra de Deus. A quem a confiou? Aos israelitas, aos judeus.
A quem, em especial, a Moisés. A Moisés. Então, por isso, Paulo diz assim, de todas as formas, é muito proveitoso da circuncisão. O judaísmo é proveitoso porque eles lhe foi confiada a palavra de Deus, com Moisés. Aí poderíamos colocar um parênteses com Moisés, o 3. Diz Paulo, e daí, se alguns deles, os judeus, os israelitas, foram incrédulos, acaso sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Não. Alguns deles foram incrédulos, foram duros de coração, rebeldes, mas isso não fez com que Deus fosse infiel com sua palavra, com seu juramento, com seu povo, com seus filhos, com aqueles que lhe amam. Então, ele diz, no verso 4, de maneira alguma, antes, seja Deus verdadeiro, veraz desde a verdade, e o homem como humano que é mentiroso. Está escrito nos Salmos, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isto está dizendo, pois, ao homem de Deus. E se nossa injustiça faz ressaltar a justiça de Deus, que diremos? Acaso é Deus injusto quando aplica sua ira? De maneira alguma. De outro modo, como Deus julgaria o mundo? Porém, se pela minha mentira a verdade de Deus abundou para a sua glória, porque eu ainda sou julgado como pecador. E por que não dizer, como por alguns cuja condenação é justa, somos caluniados e afirmam que nós, os cristãos, os crentes em Cristo, dizemos, façamos males para que venham bens. Então veja toda essa crítica que os judeus incrédulos faziam dos que já se tinham convertido ao Evangelho do Senhor. Que os que se converteram ao Evangelho do Senhor diziam, basta com crer em Jesus Cristo, basta com confiar e crer nele e aceitá-lo, que ele é o Filho de Deus, nosso Salvador, e já nossos pecados são perdoados. Então os judeus incrédulos diziam, não, vocês são os mentirosos, claros, para vocês é fácil, não? Com que só no crer em Jesus Cristo, seus pecados são perdoados. Por isso é mentira, porque deve se cumprir com toda a lei de Moisés. Mas eles mesmos se contradiziam, porque nunca puderam cumprir a lei de Moisés. Nenhum pôde cumprir a lei de Moisés. Era tão difícil cumprir a lei de Moisés, que o único que a pôde fazer foi Cristo Jesus. Então, por isso, era aqui a polêmica entre aqui a carta dos Romanos, a polêmica que havia entre gentios e judeus cristãos, e por isso Paulo teve que começar a ensinar-lhes e a ensinar de todo este livro maravilhoso, profundo, um pouquinho difícil de entender, mas é muito lindo, muito importante esse livro de Romanos. Deve-se seguir lendo, e aí vemos como ele faz diferença entre uns e outros, para que serve um e para que servia, se era interessante ou não era interessante, muito importante, e que nós não temos que ir a vangloriar-nos, porque realmente Deus aqui se manifestou desde o princípio, foi ao seu povo de Israel através de Moisés, e que nós, o que somos hoje, o devemos a Moisés também. Devemos a ele o que Deus falou a eles. Deus está cumprindo conosco. Bem, damos a glória a Deus por isso. Bem, outra pergunta. Sim. Irmã, boa noite. Seja bem-vinda aqui à Praça América, irmã. Minha pergunta está em Mateus 8, versos 21 e 22. Verso 21 e 22. Sim. Posso ler, irmã? Sim. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que vá primeiro e enterre meu pai. E Jesus lhe disse, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Irmã, me pode explicar? Eu não entendo isso, irmã. Desculpe minha ignorância. Bem, é que o Senhor Jesus estava pregando. Eu imagino, na praça, pregando o Evangelho, ensinando, pois, a palavra do Senhor. E, de repente, diz que, no meio do grupo de pessoas, diz que um dos discípulos lhe disse, digamos, esse discípulo já tinha se convertido, estava andando com o Senhor, mas parece que seu pai estava já ancião.
e parecia que ele tinha como que estar ao lado do seu pai. Então o discípulo lhe diz ao Senhor: permite-me primeiro que eu vá e enterre meu pai, logo depois eu te sigo. Mas não, naquele momento não é que o pai tinha morrido e ia fazer um funeral, não. Deu a entender é que permite-me estar com meu pai até que ele morra, para cuidar dele até que morra. E já quando ele morra e eu o enterre, então eu já tenho tempo livre para ir contigo e seguir-te. E o Senhor lhe disse: não, deixe que os mortos, quer dizer, o resto da família, os outros parentes, que não quiseram crer no Senhor, mas que ele sozinho, o discípulo, foi quem creu no Senhor e sua família não, os parentes não, então estavam mortos para Deus. Porque diz que o que não crê no Senhor está morto para Deus. Diz que ainda que seja vivo para Deus, está morto. Então eles, como não quiseram crer no Senhor, o Senhor lhes disse que eram os mortos, estavam mortos. Lhes disse: deixem que eles, para não dizer, deixe que tua família, ou que os teus outros irmãos, ou primos, ou sobrinhos façam isso, tu segue-me. Então o Senhor lhe disse: deixa que os mortos enterrem os mortos. E tu não te preocupes, siga-me, que para isso há outras pessoas que façam esse trabalho. Isso foi o que o Senhor disse a este homem, que é um caso exclusivo que aconteceu com ele. E que também, que ensinamento nos deixa a nós? Nos deixa um ensinamento que primeiro Deus, em primeiro lugar Deus, o primeiro Senhor e depois sim as coisas materiais, a vida. Porque eu escutei muitas pessoas que dizem: não, eu quero viver a vida, eu quero desfrutar, eu quero viver até os 40 anos, então quando eu tenho 45 ou 50, então aí eu me converto, aí sim eu me converto à igreja e começo a seguir a Deus. Mas por enquanto vou desfrutar da vida, vou desfrutar da juventude e já quando tenho certa idade, então eu vou para a igreja buscar a Deus. Há pessoas que dizem isso. Então Deus lhe dirá: não, é agora. Siga-me, busca-me. É no momento que tem a oportunidade de me buscar, siga-me. Não é depois, quando tu queiras. É isso. Este é o ensinamento que podemos retomar para nós. Bem, umas duas últimas perguntas. A irmã e depois a irmã. Bem, irmã, boa noite. É uma bênção tê-la aqui em Puebla. Minha pergunta está baseada no que acabamos de ver com a salvação dos gentios. Eu quero saber o que acontece com as pessoas que são boas, mas têm o pecado de ser idólatras. O digo porque eu convidei, bem, então são boas pessoas, mas idólatras. Sim, é um defeito que tem. É uma árvore que não está dando bons frutos. Bem, exatamente, eu digo porque eu convidei essas pessoas. Vieram à igreja, gostaram. Disseram que gostam muito da doutrina, inclusive eu lhes preguei porque eu gosto e me disseram que gostam muito como eu lhes prego. Por isso vieram. Mas acontece que preferem ficar, na sua religião. E eu, pelo que vejo, são boas de coração, mas essas pessoas estão atadas. Aí sim podemos dizer que estão atadas, cheias de ataduras, de cadeias, de vendas espirituais, aqui que não podem ver, não os deixa ver. Sim, não os deixam ver. Bem, temos que ter misericórdia, ter paciência, pedir por essas pessoas, pedir a Deus, dizer: Senhor, tire essas vendas que tem, essas ataduras. Porque essa pessoa tem boas qualidades. Como diz as pessoas, é boa gente. Mas então, Senhor, eu quero que essa pessoa também entre para desfrutar da Tua presença, desfrutar de Teu Espírito Santo, de Teu poder, de Tua misericórdia, do bonito que Deus faz conosco. Então, ore por elas, porque essas são puras ataduras. Então, essas são ataduras. Se uma pessoa as vê com olhos espirituais, as vê atadas
atadas assim, amarradas. Assim são atadas as pessoas. E às vezes tem uma venda aqui nos olhos. Isso já ouviram os irmãos que têm o dom de visão? Então Deus lhes mostra isso às pessoas e diz: olha a condição daqueles, veja a condição daquela como está. Então os vem assim com suas ataduras. Então é isso. Então é melhor pedir a Deus, orar ao Senhor por elas. Essas pessoas, irmã, no caso de que não cheguem à igreja e elas morressem, então um dia seriam salvas, as pessoas estariam mortas. Bem, isso não nos pertence a nós, julgar o que o fulano ou sultano acontecerá com eles. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus, disse, e o que crê em Jesus Cristo e faça e cumpra os mandamentos do Senhor será salvo. E o que não faça os mandamentos de Deus, pois será condenado. Isso diz a Bíblia. Portanto, que nós não vamos julgar nem ofender as pessoas, mas faremos de forma geral. Não falemos das pessoas que você conhece, mas de outras pessoas, de forma geral. Se uma pessoa que nós vemos, que diz que faz obras bonitas e que é generosa, que é amável e simples e vive em idolatria e pecado e nunca quis aceitar as coisas de Deus, nunca quis se converter ao Senhor nem buscar a Deus em espírito e em verdade, e essa pessoa chega a morrer, segundo a Bíblia, é condenada. Vai à condenação. Isso é o que a Bíblia diz. Mas nós não vamos dizer isso às pessoas, porque vamos ofendê-los. Porque as pessoas, pois, também merecem que lhes falemos coisas bonitas. Isso é problema de cada um. E Deus é quem julga, e é quem condena, e é quem dispõe. Nós ensinamos a Bíblia, ensinamos o que diz aqui, mas eu já não posso ir e determinar o juízo a uma pessoa, porque isso já não me pertence. Somente orar pelas pessoas. E se eu oro por essas pessoas e Deus nunca quis fazer um milagre, mas viveram aí em sua idolatria, seu pecado, e morreram, não há nada. Oro até quando a pessoa vive e já se morre, deixo de orar e pedir a Deus. E já não volto a falar, nem vou julgar, nem vou dizer nada, porque isso não me corresponde, de ir ofender as pessoas, ou a família, as amizades. Com isso não ganharei nada. Em contrapartida, vou ganhar inimigos, talvez. Mas é Deus, já quem determina todas as coisas. E isso é muito triste, mas por isso devemos orar uns pelos outros e pedir ao Senhor até o último momento que haja oportunidade na vida. Muito obrigada, irmã. Bem, boa tarde, irmãos. É promessa de Deus que estaria fazendo uma pergunta à sua serva amada. Irmã, eu tenho uma pergunta em 1 de Coríntios, capítulo 14, em 1 de Coríntios, capítulo 14, 5. Sim. Vou ler. Sim, irmã. Portanto, quisera que todos vós falasseis em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque o que profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Minha pergunta aqui é que o apóstolo Paulo nos recomenda nos versos posteriores que quando falamos em línguas, devemos pedir pela interpretação destas mesmas. Se nós não temos isso, seria pedir por um intérprete. E se não há um intérprete, é calar para Deus e para nós. Não sei se estou correta. Sim, digamos que parece que, segundo o que o apóstolo aqui diz, parece que na igreja, na congregação, quando eram nos dias de louvor, todos começavam com uma voz forte, levantando a voz bem alta e falando em línguas. E todos falavam em línguas, mas a voz alta, gritando talvez. Falavam em línguas, e por isso o apóstolo dizia, pois, que haja um intérprete para ver o que é que Deus está dizendo através das línguas. Se não interpretam, então, há alguém que o interprete. Se não há ninguém, então, o melhor, fale mais baixo. Fale para si só, que isso é o que fazemos nós.
de falar em voz baixa as línguas, porque como não há intérpretes, então para que vou levantar a voz para que todos me escutem? Vou interrompê-los, vou distraí-los e não ganhamos nada. Portanto, abaixe o tom de voz para falar em línguas, dando liberdade ao Espírito Santo. Isso é o que ele diz, que tudo se faça sabiamente, com moderação, com sabedoria. Isso é o que fala, sim. Mas bem, a igreja de Coríntios estavam todos os dons espirituais, tinham todos os dons espirituais. Havia profetas, profetisas, estavam todos os dons em funcionamento. Como eu imagino que deve ter sido muito lindo esta congregação, esta igreja naquela época. Mas que não sintamos inveja, porque nós aqui estamos buscando as coisas do Senhor e nos dará o mesmo. Nós temos que buscar, temos que aperfeiçoar-nos, temos que procurar fazer a vontade do Senhor e aprender a doutrina, para que o Senhor nos dê também desta manifestação destes maravilhosos dons, estes dons que tanto desejamos aqui, além do dom da profecia, estamos desejando outros dons que Deus nos dê a todos e que Deus se manifeste em meio de nós. Bem, agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Podem ficar de pé e vamos cantar um coro ao Senhor. Cantemos um coro ao Senhor. Cantemos ao Senhor este coro que diz: servirei a Ti, Senhor. Servirei a Ti, Senhor. Cantemos ao Senhor e logo estaremos orando. E na oração, então, em nossa oração, vocês vão colocar diante do Senhor sua petição. Doenças, qualquer doença, fale ao Senhor da sua doença, da sua ou do seu familiar. Se você tem familiares também no hospital, em suas casas, peça a Deus. Ainda que essas pessoas não venham a igrejas, você peça a Deus também. E pedir liberação também por bruxarias, feitiçarias, porque também o diabo trabalha nisso. Necessidades, petições, o trabalho, a situação econômica, os acidentes, os problemas, conflitos, nos lares, nos casais, nos divórcios, bem, tantas coisas que o diabo faz com as pessoas para fazê-las sofrer, e há tantas coisas pelas quais temos que clamar ao Senhor e pedir a Deus por misericórdia, para que Ele nos ajude. Mas façamos com fé, que significa com essa certeza em nosso coração de que Deus nos está escutando, de que Deus vai nos ajudar, nos abençoará e que Deus estará fortalecendo-nos e ajudando-nos a vencer para poder triunfar na vida espiritual. Então, esta será a nossa oração. Agora, depois de que cantemos ao Senhor, servirei a Ti, Senhor. Alabado y glorificado tu nombre, gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Dios, por tu palabra santa, por tu doctrina, por tus enseñanzas. Gracias por la Biblia,
tan enriquecedora, tu palabra, Señor, que por miles de años ha existido y que todavía sigue viviendo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma. Tu palabra se hace viva, poderosa, eficaz. Cada día que pasa, Señor, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, manifestándose, dándonos alegría, dándonos gozo, paz, liberación. Tu Espíritu Santo gobernando nuestras almas, gobernando nuestro ser. Tu Espíritu Santo trabajando en nuestras conciencias, libertándonos, incitándonos a seguir una vida nueva, vida llena de alegrías, de felicidad, de entusiasmo, de motivación para seguirte, para hacer tu voluntad, para trabajar en tu viña, para cumplir con toda aquella responsabilidad, con todos tus mandamientos y tus ordenanzas que tú nos has dado, mi Señor. Tu Espíritu Santo que vive con nosotros, que nos da entusiasmo, que pone en nuestro corazón ese sentir de seguir adelante, de no desmayar, sino de ser valientes, fuertes y seguir y enderezar nuestras vidas espirituales. Bendito Dios Todopoderoso, bendito mi Señor y Dios, que vives y reinas. Gracias, mi bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque nosotros no somos dignos de tenerte en nuestra congregación. No somos dignos de tenerte en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, porque tú eres un Dios grande, poderoso y majestuoso, lento para la ira y grande en misericordia. Eres nuestro divino compañero del camino, nuestro divino ser que está ayudándonos y controlándonos, Señor, que nos invita a vivir la vida espiritual, a progresar en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, mi Señor. Te damos la honra y la gloria. Bendito y alabado tu nombre, bendito por siempre. Gracias, aleluya. Bendito mi Señor. Padre, extiende tu mano poderosa. Mira a los enfermos, mira a los que tienen diversas enfermedades, enfermedades incurables, enfermedades, mi Señor, dentro de su organismo, en su piel, en sus huesos, su sistema nervioso. Señor, extiende tu mano, mi Padre, extiende tu mano y sé tú sanando y libertando. Mira, Señor, a los que son atados por el diablo, por espíritus malos. Desencadénalos, quita las ataduras y las vendas, destruye la obra maligna, rompe las cadenas, quita brujerías, hechicerías, quita, Señor, toda maldición, sana toda enfermedad, Señor, y liberta y escucha las oraciones y las plegarias de todos los que te claman, mi Señor. Escucha, Señor, el clamor. Liberta, Señor, sana, limpia, rompe cadenas, rompe ataduras, destruye la envidia del diablo contra nosotros, que no nos deja vivir en santidad, que no nos permite hacer tu voluntad, mi Señor. Padre Santo, también te pido por aquellos que necesitan resolver sus problemas, los conflictos, las divisiones, las incomprensiones, el desamor. Mira el divorcio y las separaciones. Mira las familias, Señor. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y los ayudes, que les des trabajo, abras puertas de bendición, que les enseñes tu palabra, enséñales tu doctrina, revélales el camino a seguir. Ayúdales, mi Padre, para que ellos tengan temor y temblor de ti, mi Señor, y te alaben y te busquen de corazón. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Tú eres grande y justo. Tú eres misericordioso y clemente. Gracias te damos. Alabanzas al Rey de los Reyes, Señor de señores. Gracias, mi Señor. Los anhelos del corazón, las peticiones, mi Señor. Mira, Señor, cada corazón y cada vida. Señor, resplandece en cada uno. Bendíceles, mi Señor. Bendice, mi Señor. Resplandece en todo. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Bendito y alabado tu nombre. Poderoso Señor. Poderoso es el Rey. Poderoso el que vive para siempre. Estamos de fiesta contigo, mi Señor. Estamos de fiesta con Jesús. Gracias, aleluya. Bendito para siempre. Bendito mi Señor. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito para siempre. Bendito por los siglos, aleluya. Poderoso mi Señor. Poderoso, poderoso Rey. Poderoso Rey. Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. Alabanzas al que vive. Al Santo de los Santos, aleluya. Gracias, aleluya. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Bendito el Señor. Señor y Dios Todopoderoso, danos fuerza, Señor. Alabaremos tu nombre, glorificaremos tu nombre, te ensalzaremos. Qué gozo es seguir a Cristo, qué gozo es seguir a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios. Gloria a mi Rey. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Gloria a mi Señor. Gloria al Señor. Gracias, aleluya. Poderoso, poderoso. Poderoso Señor, poderoso Señor. Poderoso. Aviva tu obra. Aviva tu obra. Aviva tu obra. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Gracias, Señor. Bendito el nombre de mi Padre. Gloria al Todopoderoso. Gracias, en el nombre de mi Cristo Jesús. Bendito Deus. Obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada. Deus os abençoe. Deus abençoe e será até breve. O Senhor abençoe, os guarde, os proteja, os leve com sua proteção. E eu sei que o Senhor lhes deu muitas bênçãos no dia de hoje. Obrigada e até breve. Deus os abençoe.